todo mundo entende quando a criança fala mamá, tetê ou quando vê um au au. Mas nem sempre fica claro o que elas querem dizer quando estão aprendendo a falar de fato. Aí muitas vezes entender o que o seu bebê quer se transforma em uma tarefa de tradução sem idioma identificado, não é verdade? E para a gente aprender como melhorar a nossa comunicação com os nossos pequenos, hoje eu recebo a super psicopedagoga Leia Angélica. Boa tarde, Leia. Seja bem-vinda ao Vitrine Revista. Boa tarde. Um prazer imenso estar aqui. Prazer é nosso, lindona. Bom, Leia, vamos começar assim. A partir de qual idade as crianças tendem a começar a falar? Conta pra gente. Então, Patrícia, na verdade não existe uma idade fixa assim, né? Até porque cada criança é única, tem o seu desenvolvimento, né? Único também. Mas a gente precisa ficar muito atento às questões ali do desenvolvimento, certo, né? Então, a gente sabe que ali dos 3 aos 6 meses, a criança ela vai começar com os balbucios, né? Então, aquela criança, eu costumo lembrar, assim, quando vai falar de linguagem, o angu, né? Que a avó sempre fala, o gu, o dá. Então, é muito importante ficar atento a essas questões, né? Se essa criança ela está balbuciando e atento a toda essa fase, né, do desenvolvimento. Aí, lá para os 6, 9 meses, conforme a gente estava falando antes da sua pequena, aí a gente tem as expressões bilabiais, que a gente chama das 2 sílabas, né? O mamá, o dadá, o tetê, né? E lá por volta dos 12 aos 18 meses, então é quando a criança ela vai começar a falar as primeiras palavras, né? Mamãe, papai, vovô, o nome do irmão, algumas palavras assim, na média de umas 20 palavras. Leia, e esse balbucio que eles emitem, né, de piticos assim, pequenininhos, eles estão querendo realmente falar alguma coisa, se expressar de alguma forma? A gente tem que incentivar isso? Como que é? Isso. Desde muito cedo, as crianças, elas tentam se comunicar de alguma forma, né? Tem a questão do choro, tem a questão dos sons. Então, ela está, sim, tentando a comunicação. E é muito importante os pais validarem isso, né? Hoje estamos vivenciando aí a época das tecnologias, então a gente percebe, né? Muitos pais, às vezes, até ali tá num momento ali com a criança e tá com o celular do lado. Então, é muito importante validar essa comunicação e até repetir com a criança porque a criança ela aprende muito através da imitação, né? Então é muito importante os pais estarem ali prestando atenção e até repetindo tudo isso. Quando o pai e a mãe quer que a criança fale de determinado objeto, por exemplo, vale pegar o objeto, ir até a criança, né, tentar fazer sei lá, isso e falar o que é a palavra? Como que a gente pode fazer isso, Lé? Então, eu costumo dizer que a criança, ela chega a este mundo, ela é um viajante, né? E nós, pais, devemos proporcionar uma ótima viagem. Então, tudo que a gente consegue estimular, né, propiciar um ambiente com vários estímulos. Eu costumo dizer até um passeio, né? A gente usa muito, vamos dar uma voltinha na rua. Aquela voltinha na rua, ela pode proporcionar para a criança vários, né, estímulos ali de linguagem. Pode estar falando sobre o cachorrinho, como imita, né, esse cachorrinho, os animais que encontra. Então, tudo é muito importante esse estímulo de casa, né? Essa criança lá na escola, ela vai ser diferenciada. Então, os pais precisam prestar atenção, né, nessas questões de linguagem. É muito importante estarem estimulando, estarem sempre repetindo as palavras. E Léa, o que acontece também bastante é aquela linguagem que a gente faz, né? Que é aquela coisa do... Sabe quando você, né, vai falar de uma coisa e você fala dengando com a criança e tal, né? Até que ponto a gente pode falar de um jeitinho dengandinho com a criança ou é melhor sempre falar o jeito correto das coisas, assim? Sim. Então, tem a questão da família, da mãe, né? Tem ali, né, as particularidades. E aí a mãe também, às vezes, né, tem essa questão do dengo. Então, a criança, às vezes, até na questão de água, fala água, né? E a mãe, às vezes, toma aquilo como, acha bonitinho e vamos falar agu, né? Ou alguma coisa. Ela quer água, ou já fala assim, ela quer água. Não, é muito importante que se fala a palavra correta para ela aprender a forma correta. Porque isso lá na frente, né, pode ser que... Vai fazer a diferença. Isso, com certeza. Porque a gente, às vezes, vê muitas crianças... eu não sei, mas assim, até que ponto, vamos dizer assim, falar errado
no desenvolvimento da criança pode ou não pode? Quando que a criança tem que falar certinho? Assim, tem algum marco do desenvolvimento? Então, a gente entende que ali tem algumas crianças que elas passam por alguma mudança, né? Alguma coisa, e ela até tem uma regressão em alguma coisa, ela estava falando corretamente, de repente não está mais, né? Mas então a gente tem que entender, estar sempre atento se aquilo não passa do normal, né? E quando percebe alguma coisa assim, claro, estar procurando um especialista, né? Estar vendo. Então, assim, não falar correto ou deixar, é importante ficar atento a isso, né? Entendi. E como que a gente vai fazer, por exemplo, para desvendar, né? Porque muitas vezes fala assim, só a mãe que sabe, ou alguém, né, algum responsável que está sempre com a criança, que sabe o que ela está falando. Mas como que, às vezes, até nós, mães, enfim, a gente não consegue entender como decifrar essas poucas sílabas, digamos assim, né, que ainda não está com as palavras formadas, desvendar o que a criança realmente quer, o que a gente pode treinar, fazer, tem alguma dica, Leia? Então, a gente pode falar, você está querendo isso, fazer apontamentos, né? É isso que você quer, né? Se ela fala de uma outra forma, mas está sempre buscando ali a forma correta e pedir, né? Questionar, fazer sempre questionamentos para ela estar, né? Chegar o mais próximo ali da palavra correta. Entendi. Ela vai, por exemplo, a criança ela vai te responder com... Se ela quer aquilo, é o copo, é a água. Se você entregar o copo com a água, provavelmente vai vir dela uma reação de alegria, não sei. Isso, e aí você vai perceber que é isso mesmo. E aí é bem importante você repetir, né? Falar, você queria o copo, vamos falar copo, né? Entendi. Tipo, não simplesmente só entregar para a criança, fazer esse reforço. Estar nomeando, que vai estimular, né? O estímulo da fala é muito importante, assim, diariamente. Essa questão de fazer leituras para as crianças ajuda no desenvolvimento também? Sim, com certeza. A questão da leitura, a gente ouve muitos pais falando, mas ele tem um enorme cantinho de leitura, ela tem muita leitura, muitos livros em casa, mas é muito importante essa família também sentar com essa criança e fazer os apontamentos ali do livro, né? Se é um bebezinho, apontar, é um cachorrinho, como que ele faz? Então, porque a criança por si só, ela não vai adquirir esse gosto pelos livros, esse gosto pela leitura, né? Não é natural como a criança aprender a andar, gatinhar, né? Ter esse desenvolvimento. Ali, a questão da leitura, ela precisa do estímulo mesmo da família, né? Então, não adianta ter um monte de livros lá e não serem lidos, né? Com a família, ter um momento legal, um momento gostoso. Tem a questão da música também, que estimula bastante, né? Eu faço atendimento para idosos e estamos aí com uma idosa que ela não está mais com a questão da linguagem, mas agora nós estamos indo por esse caminho da música, né? Olha só! E aí, nesses momentos que a gente canta, ela se emociona muito. Então, é algo que fica na memória, né? Então, é muito importante, desde criança, estimular bastante essa questão das músicas. Que maravilha, ajuda né? muito na linguagem. Que bom, viu? Prazer enorme ter conversado com você. Muitas dicas maravilhosas aí para os nossos telespectadores, né? Sobre a linguagem aí dos nossos pequenos, nossos piticos e piticas aí em casa, viu? Léia, minha linda, passa seu Instagram. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar com você também sobre essa questão de fala, né? Olha, meu filho está com tal idade, eu estou um pouco preocupada, isso, aquilo, pode tirar as dúvidas contigo, né? Sim. Então, eu tenho um Instagram que chama @conta mais um pouquinho, que é onde eu compartilho bastante ideias, né? Desde que meus filhos eram bem pequenos, eu compartilho ideias de estimulação, tanto cognitiva como de linguagem. E também tem o @vida plena, que é onde eu compartilho as atividades para idosos. Perfeito, viu? Que legal. Os dois, né? Dos pitiquinhos aos maiores ali. Que legal. Parabéns pelo trabalho, viu, minha linda? Obrigada. Até uma próxima. Até.